Vamos lá? Já estamos de volta aqui para concluir mais esse bloco, que será o último, tá bom? Vamos lá. Jesus fala a respeito disso, dizendo assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, né? Primeiro o recurso, depois a execução, né? Nós não podemos pensar em começar conforme o planejamento, conforme a ideia, sem saber se iremos ter condições de concluir. E isso para a igreja é algo muito sério. Nós precisamos estar bem, né, bem equilibrados nessa questão de usar a razão, nós queremos o máximo possível, mas se não alcançarmos os recursos necessários para fazer o máximo que a gente quer, a gente precisa parar e estudar o que tem para não ficar pelo caminho. E aí as consequências são terríveis, né? O homem começou, Jesus vai dizer que ele começou a construir e não conseguiu terminar. E todos que viram começaram a escarnecer, a dizer: ah, você já pensou que coisa mais triste? Você convida 50 pessoas para um evento na sua igreja e o recurso não dá. Aquelas pessoas vão embora escarnecendo. Ah, que igreja é essa? Chama a gente, promete uma coisa, fala uma coisa. Então, isso tem que ser muito sério, gente. Tem que ter muito cuidado com essa questão. E outra coisa, não sobrecarregar os irmãos, porque os irmãos já são dizimistas, os irmãos já são ofertantes, né? Nós não podemos pressionar também os irmãos a fazerem aquilo que foge também das suas condições. Tem que ter muito cuidado com essa questão. Eu coloquei aqui exemplos de termos para administração eclesiástica, administrador eclesiástico da Bíblia. Você vai ler Romanos capítulo 12, né? Você vai ver Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 2, Tito capítulo 1, verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, né? De torpe ganância, ok? Tem que ser equilibrado. Aí nós vamos entrar aqui na fase final do assunto de hoje, que é o planejamento. De acordo com o dicionário Aurélio, planejar significa traçar, fazer o plano de projetar, fazer tensão, programar, planificar. Então, tem aqui um esclarecimento a respeito do planejamento. E tem alguns tipos de planejamento. Vamos lá, observar o primeiro, que é o planejamento estratégico. Você tem que ter estratégia, você tem que ter sabedoria. Lembra de Salomão? Quando Deus aparece ali a Salomão e pergunta: o que queres que eu te dê, que eu te faça? Salomão diz: eu quero sabedoria. O povo é muito grande, dinheiro e prata tem aí à vontade, um exército está aí preparado, mas se eu não tiver sabedoria, eu não sei administrar. Se eu não tiver estratégia, eu não sei como administrar os bens, os recursos que eu tenho. Seja a igreja grande, você precisa ter estratégia, você precisa ter sabedoria para administrar uma igreja gigante como uma igreja pequenininha. Quando eu passei pelo meu concílio na Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, o meu examinador, pastor Mesquita, ele disse assim para mim: olha, uma igreja com 200 membros vai ter problema. E uma igreja com 2 vai ter problema também, porque os 2 em algum momento não vão se entender. Então, você precisa ter estratégia tanto para muito como para pouco, para que você possa ter sucesso na sua administração, sucesso capacitado por Deus, ok? Então vamos lá. O planejamento estratégico é um processo organizacional, de organização, compreensivo de adaptação através da aprovação, tomada de decisão e avaliação. Esse processo, esse planejamento estratégico, ele procura responder às questões básicas. Quais? Por que a organização existe, o que ela faz e como faz, ok? O resultado do processo é um plano que serve para guiar a ação organizacional por um prazo de 3 a 5 anos. Veja que todo o processo de planejamento, né, de organização para a igreja é algo a longo prazo, né? A longo prazo, porque os objetivos não dependem apenas nós podemos organizar tudo, nós podemos planejar tudo perfeitamente, ter até os recursos, mas ainda assim falta a aprovação de Deus, e para isso precisa de oração, de comunhão,
de determinação, de entrega, né, daqueles que lideram a igreja. O planejamento estratégico é um plano menos específico em seus detalhes. Envolve a organização de forma holística, estabelecendo objetivos globais e serve como alicerce para outro planejamento, que é o planejamento tático, ou seja, o planejamento estratégico ele vem como uma base, né? Ele vem como um pilar de sustentação para os próximos que virão, né, no desenvolvimento do projeto ali estabelecido, criado pela igreja. Ele abrange uma estrutura de tempo em longo prazo e proporciona direção para estimular os esforços da organização para atingir as suas metas. A igreja trabalha no longo prazo, como nós aqui já falamos, né, em seu planejamento, tendo em vista que ela é uma organização que precisa se planejar. A igreja precisa se planejar, desde a sua fundação, desde o lugar aonde ela vai ser estabelecida, né? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, não só por conta da emoção, por conta... Não, tem que ter um planejamento, tem que ter uma ideia, você precisa ter isso em mente, para não criar apenas mais uma igreja. A igreja tem que ser eficaz, a igreja ela tem que produzir dentro da sua comunidade. O que eu digo produzir é ela alcançar as suas metas. Nem outra coisa que eu quero dizer para vocês, nem toda a igreja será gigante. Muitos líderes se perdem por conta disso. Querem abrir uma igreja por conta própria e esperam que ela seja uma igreja renomada, gigante. Não, nem todas serão. Muitas igrejas estarão em comunidades pequenas, com a população pequena, mas com um objetivo naquele lugar, né? De fazer crescer através dos recursos, tanto materiais que ela tem, quanto dos recursos humanos que chegam para ela. Então precisa ter esse cuidado. Vamos lá. Para a gente concluir, o planejamento tático, enquanto o estratégico abrange a organização holisticamente, o planejamento tático abrange apenas uma determinada unidade da organização, que pode ser um departamento, uma divisão, né? O planejamento estratégico, né? Ele abrange praticamente tudo. O tático, apenas uma determinada. Por exemplo, vamos organizar o culto dos jovens. Então, o planejamento tático vai trabalhar, desenvolver desde o tema até os convidados e outras coisas que envolvem naquele departamento específico, o que não impede de ter a cooperação dos outros departamentos da igreja, porque também se cria muito isso. Culto das mulheres, os homens não se envolvem. Culto dos jovens, as mulheres não estão nem aí. Não. O culto é dos jovens, então todos os departamentos vão trabalhar para colaborar com esse evento que é da igreja, o departamento dos jovens, o departamento infantil, o departamento de senhoras, de homens, né? Crianças, adolescentes, não são departamentos independentes, são ministérios da igreja, representam a igreja e precisam ser ajudados como igreja, ok? Vocês vão ter a oportunidade de ler mais sobre o planejamento estratégico e sobre também o planejamento tático, né, que nós colocamos aqui para vocês nesse material que nós estamos enviando. Gente, estamos concluindo nesse resumo da aula de hoje, enfatizando os trabalhos. As atividades precisam chegar para o professor para que ele possa elaborar e lançar no sistema a nota de vocês. Portanto, organizem o primeiro trabalho, a primeira atividade, que é pesquisa sobre os tipos ou os modos de governos da igreja. Eu pedi só 3, tem outros, mas eu só quero os 3 os que mais se falam, mais abrangente. Episcopal, presbiteriano e congregacional. Você vai fazer, tá lá o modelo. Se alguém precisar, pode falar comigo aqui no privado. Professor, eu não consegui, ou eu perdi, apaguei, está assim meio bagunçado, você pode mandar para mim? A gente manda. A atividade de hoje, que eu já falei, né? Você vai fazer uma interpretação de alguns textos que estão lá
na apostila do pastor Edelberto, naquela figura, naquela imagem daquele templo que eu tirei dali e coloquei em ordem aqui, você vai fazer uma interpretação aplicando para a sua vida. Segunda atividade, todas duas valem notas para a avaliação de vocês no primeiro GQ, ok? E a terceira atividade é a prova que o professor irá mandar na semana que vem, na segunda-feira, que a gente juntar tudo isso aí, dá a nota de vocês do primeiro GQ. Ok, gente? Deus continue vos abençoando. Qualquer dúvida, procura a gente aqui, que estamos aqui pronto para ajudá-los. Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém?